Ele é dançarino, coreógrafo e professor, e há mais de 20 anos vive intensamente o universo da dança. Ele é nascido em Minas Gerais e ao longo dos anos se tornou um dos principais nomes da cena do dancehall no Brasil. Criou coreografias para artistas conhecidos, seus trabalhos alcançam um público enorme e suas aulas atraem muitos dançarinos que vêm especialmente para aprender com ele, não apenas os movimentos, mas também a cultura e a forma de pensar por trás dessa dança. Eu, pessoalmente, conheci o trabalho dele através das aulas de dancehall. Muito rapidamente, me peguei curiosa com a forma como ele ensina, pela profundidade, pelo respeito que ele demonstra pela cultura que transmite. E isso me fez perguntar, como se constrói um nível de conhecimento tão profundo? Como continuar curioso mesmo depois de 20 anos? E como transformar a arte em um estilo de vida? É um grande prazer receber o Israel Alves. Olá! Olá, olá! Gente, que bonita essa introdução! Gostou? Nossa! Feliz de estar aqui, podendo trocar e abrindo esse espaço para diálogo, que também é muito importante. A gente, às vezes, pensa que o artista do movimento se limita só ao movimento, mas a gente também quer se expressar falando, né? Total, então tem toda uma espaço. Vida por trás do artista, que se mistura, como a gente falou, né? Sim. E eu sinto muita necessidade dessa troca com calma para a gente poder trocar uma ideia. Então, fico muito feliz de estar aqui, poder trocar e falar um pouquinho sobre dança, sobre mim e que a troca seja legal também. Primeira coisa que eu queria, perguntar para você, que foi uma coisa que a gente falou na nossa conversa antes, você comentou que você esse mês tem um mês muito, puxado, que você vai viajar para BH para competir. Eu imagino que esses meses que você tem, projetos, que tem agenda, horário, compromisso. Sim. Como que funciona para você uma época dessa? O que é importante para você manter nessa rotina, né? Porque a rotina meio que ela fica diferente, imagino. Sim. E eu postei até nas minhas redes que que essa semana que vem não vai ter aula, porque eu vou estar nessa competição, tô indo para Joinville, a convite de um grupo que eu participei em 2010 de um trabalho com eles, que é o Cultura do Gueto, que é um grupo de Belo Horizonte, há mais de 20 anos de estrada também dentro do cenário nacional. E aí eu tive esse primeiro contato em 2010, e aí foi um grupo que moldou muito a minha forma de lidar com gestão de grupo, gestão de pessoas. Então como é um grupo numa metrópole, assim, numa capital grande, eu que sou de interior, vi aquilo como uma oportunidade para, além de abrir portas, mas de aprendizado mesmo, para levar para minha cidade, assim. Então, foi uma experiência ímpar, mudou minha vida, a minha forma como eu lidava com o meu grupo lá na minha cidade. Então, o Cultura é muito importante nesse lugar formativo para mim. Passou o tempo, tive esse convite há 2 meses atrás, do Gladstone Navarro, que é o coreógrafo, e diretor e criador do grupo. E eu, assim, no meio das turbulências aqui de São Paulo, falei, às vezes é isso que eu preciso para reacender a chama, assim. Eu sou um artista, um dançarino que gosta de provocar, de me provocar. Então, eu sempre tento buscar estímulos diferentes, assim. Então, às vezes, devido à demanda aqui de São Paulo, a dificuldade com os trabalhos, eu tento achar coisas que me instigam e que, principalmente, me façam voltar naquela chama de o porquê que eu danço até hoje. O que isso me faz querer me movimentar, me faz querer me conectar com outras pessoas até hoje, da mesma forma como brilhou os meus olhos quando eu era mais novo, assim. Então, esse convite de poder subir no palco também para competir, que era uma coisa que em Minas Gerais, hoje em dia, eu comecei dançando em 2005, então assim, a forma como hoje lidam com a dança era totalmente diferente de 2005, né? E em Minas Gerais, por exemplo, para eu poder dançar dançar com um grupo, dançar danças urbanas, eu tinha que fazer parte de um grupo de dança. Então não tinha um estúdio que você ia, igual hoje tem, com mais facilidade. E aí eu achei um grupo que me
que me introduziu dentro disso, né? E que fez a minha vida ter sentido totalmente, assim. Então, fico muito feliz de poder subir no palco de novo de Joinville esse ano, a convite dele, junto com um grupo de dança. Então, não é um trabalho individual, que também hoje eu acho que as experiências, principalmente com dança, às vezes se tornam uma coisa muito individual, né? E eu sou do coletivo, eu gosto disso, eu gosto de entender como acontecem esses processos, assim. Então, eu acho que quando você falar o que muda nessa rotina, eu acho que traz de volta um calor no coração, um abraço que me motiva a sempre estar vivendo ou redescobrindo primeiras vezes. Então, a gente até falou disso mais agorinha, né? Que é tipo, pra mim, reviver coisas sempre parece que é a primeira vez. Então, eu adoro essa experiência, esse frio na barriga, essa coisa de poder me expressar e ver como isso também chega nas outras pessoas. Eu acho que isso... Eu adoro ver essa reação hoje com mais maturidade, eu acho, do que o Israel, que começou a dançar. Então, eu consigo ver o entorno e ver o que isso gera, até para me entender também como tá sendo a minha comunicação. Então, eu adoro, tô muito ansioso. Eu viajo daqui amanhã à noite, então vou passar uma semana lá nesse festival até dançar. Então, eu danço no último dia. E são grupos... É uma competição de dança, então, assim, você tá entrando pra competir. Mas eu acho que é uma experiência de entender como o trabalho é lido, e não de o seu trabalho contra o meu trabalho. Então, eu acho que isso também é uma coisa que me instiga a querer ver como o outro tá falando sobre aquele tema, o que ele usou de ferramenta, e aí isso vai me dando coisas pra minha vida, assim, sabe? Legal. Você perguntou sobre o que muda na rotina, O que muda, né? Eu acho que são estímulos diferentes, assim, do que eu tô vivendo diariamente aqui, que também é lidando com pessoas, mas quando você tá... quando você é retirado do seu espaço ou do seu convívio, você começa a usar ferramentas que você não usa diariamente, assim. Então, uma coisa que eu acho que acontece nessa mudança de rotina é eu entender como que o Israel se comunica a primeira vez num espaço. Então, isso me tira do eixo, assim. Eu falo, eu quero sentir isso de novo. Então, tô dançando com pessoas que eu não danço diariamente. Então, como que eu chego nesse espaço? E aí, isso me instiga muito, mas algumas coisas permanecem. Então, eu sempre tive grandes aprendizagens, assim, de saiba chegar e saiba sair dos espaços, para que as portas, eu acho... ficam sempre abertas para você ir trabalhar e trocar. E isso permanece muito, assim. Eu gosto muito de me perceber depois como que eu entrei naquele espaço com respeito, como eu abri para a escuta, que eu também acho que é uma dificuldade hoje nas nossas relações. Então, eu tento permanecer nesse lugar, de pé no chão, obviamente cuidando do corpo também. Por exemplo, eu competir, então... a rotina de treinos, de fortalecimento e, sobretudo, de trabalhar a mente. E eu acho que, quando eu falo das relações, eu acho que entra nesse lugar também, sabe? Não só como que dentro da minha mente eu consigo lidar com trocas e estar aberto para o que a gente não sabe o que vai vir, pro inesperado, sabe? Então, pra mim, que sou, às vezes, um pouco metódico, eu gosto de estar nesse lugar de, meu Deus, eu vou trocar com essas pessoas, será que eles vão gostar de mim? Sabe, assim, então eu adoro. Essa curiosidade, né, pela coisa desconhecida. O que vai acontecer agora? Isso me motiva. Isso te motiva? Isso me motiva. Depende muito do lugar. Se eu sou muito pressionado, isso me trava. Aí me dá gatilhos aí eu fico mais Chico Bento no shopping, assim, mais quietinho. Mas dependendo do lugar, e se eu tenho espaço para ficar mais à vontade, de compartilhar. Então, por exemplo, eu adoro que nesse grupo que eu tô dançando, em alguns momentos do trabalho, eles perguntam a minha opinião, falam, olha, você tem mais... eu danço uma parte que é só de dance hall, então... O coreógrafo falou, você fica à vontade para dar a sua opinião, eu quero, isso é importante pra gente e pro elenco também.
pro elenco ir entendendo essa vivência, como que você traz. E são dançarinos novos, então a sua experiência vai contar. Sim. Então, quando já tem essa abertura, tudo flui mais, eu acho. Fica bem... Me motiva, eu fico bem feliz. Legal. Você mencionou que você começou a dançar em 2005. Sim. Quantos anos você tinha, né? Nossa, eu acho que tinha 11. Eu 11. sou muito ruim de matemática. Só que, assim, uma coisa massa. Eu lembro que eu vi esse grupo dançando numa festa junina, numa quermesse. E aí, o meu aniversário é agora em agosto. Eu faço aniversário, sou leonino, 7 de agosto. Okay. E lá na minha cidade, a gente fazia essas festas juninas em agosto. Não sei por quê. Mas eu ganhei, e aí eu lembro de ver e ficar encantado. E eu lembro de falar assim, eu cheguei em casa, minha mãe, eu sou filho de mãe solo. Okay. Então a minha mãe trabalhava muito. Sim. E para participar desse grupo, ela tinha que ir lá fazer uma inscrição para mim. Então era tipo assim, pra amanhã não dá, pra semana que vem não dá. Eu tenho que me programar pra mês que vem você entrar. Então, eu lembro que na semana do meu aniversário, eu arrumei a casa todos os dias pra minha mãe. Falando, pelo amor de Deus, me dá de presente. Vai lá pra mim. E aí, eu ganhei de presente, de aniversário, que ela fosse lá na onde aconteciam esses encontros. Era um projeto social do bairro. E aí, tinha que levar os documentos. E precisava ser, eu era de menor, né? Precisava ser alguém responsável. E aí ela me deu meio que de presente, já tinha passado o meu aniversário, mas eu comecei, foi uma desculpa. Me dá de presente de aniversário, vai lá pra mim. Como que o Israel lá de 11 anos olharia pra essa vida que você construiu hoje? Um dos motivos eu sempre amei muito dançar. Como eu te falei, minha mãe me teve muito nova. Minha mãe me teve com 15 anos. Então, eu vi ela crescendo, né? Uau. Então, eu fico hoje eu dou aula pra criança de 15 anos, eu fico assim, minha mãe me teve com 15 anos. Uau. Tipo, então, eu vi isso acontecendo, né? Eu fui criado, como ela me teve muito nova, ela ela saiu da cidade que a gente morava e foi trabalhar. Então, eu fui criado pela minha avó. Então, numa família muito de matriarcas, assim. Então, são as minhas referências, sempre. A minha tia, mulheres. Minha avó e minha mãe são a minha trindade ali, pra mim, sabe? E aí, quando a minha mãe... Isso em 2001. Em 2001, eu tive a perda da minha avó, que foi, tipo, a mulher mais incrível que eu conheci na face da Terra. Sinto muito. E aí, me mexeu muito. Eu era uma criança reprimida, e aí eu fui morar com a minha mãe, e eu entrei num estado depressivo, assim, porque a minha avó era a pessoa que eu tinha de referência. Ela que, todo final de semana, a família inteira se reunia pra ir almoçar, e ela que, sabe, fazia isso acontecer. Com a perda dela, a família inteira se espalhou, e então foi uma perda muito significativa. Quando eu vim morar com a minha mãe, aí entrei nesse estado depressivo, minha mãe me levou num médico pra saber, porque não ia pra escola, só chorava, não tinha estímulo, né? Isso eu com 9 anos, então... Uau. E aí eu comecei a não falar, eu não conversava. E aí eu tinha uma questão com a minha voz também, que eu tinha uma voz fina, e aí isso gerava bullying, né, na escola. A escola era um pouco cruel com meninos de voz fina. E aí eu gostava de dançar, então já tinha umas coisas que puxavam ali. A dança, ela entra num lugar muito... que eu comecei falando, que eu não precisava falar. Então eu conseguia me expressar E aí eu lembro de uma situação, o meu primeiro professor, ele morava no meio do caminho. Então eu morava numa ponta, ele morava no meio e a gente ia pro lugar onde a gente ensaiava. Então eu passava pela casa dele. E aí, como ele já me conhecia, ele falava, ô Israel, quando você subir, você me grita, a gente sobe junto. Eu não conseguia falar, gritar o nome dele. Uau. Então eu entrava na porta, ficava no portão para ver se alguém me via e escondia. E aí, em Minas Gerais, os muros são baixos, então as pessoas vão ver, né? Então eu ficava uns 20 minutos assim na porta pra ver se alguém me via e escondia, morria de vergonha. Uau. Aí o pai dele me via e falava, vamos, esse menino chegou, vai lá. Aí a gente subia junto e eu subia num silêncio na minha cabeça assim, fala alguma coisa.
E aí eu ficava me cobrando muito para poder me comunicar mesmo, assim. E não conseguia. Até que, com a dança tomando um lugar muito importante na minha vida, eu comecei a entender que eu precisava falar. Que aí isso veio pro meu corpo também. Então, como eu só dançava, não falava muito, então segurava muitas emoções, assim. E aí começou a me dar muita espinha num nível muito extremo. Tipo, tinha espinhas grandes no corpo. Uau. E aí isso tudo porque não falava, não expressava as coisas. Aí eu senti muita necessidade de começar a falar. Então a dança também me ensinou a falar com o corpo e me destravou disso. Então depois virei uma maritaca. Assim, virei uma maritaca. Obviamente que eu conversava com os meus amigos na rua, assim, quando você cria intimidade e acha que é um espaço seguro, você, né, escola também. Nunca fui o melhor aluno, mas conversava muito. Mas num lugar de expressar, não conseguia falar. Então, se eu tô num lugar que eu não tenho muita intimidade, eu não falava. E aí a dança me trouxe esse lugar, assim. Então, eu acho que o Israel de hoje, ele consegue ver que ele venceu muitas coisas. A timidez, permanece muita coisa, assim, tem alguns momentos que eu me retraio um pouco, mas eu logo entendo que eu sou maior que isso, e aí é um medo que constantemente eu vou ganhando, vou vencendo, assim, sabe, essa luta. E hoje, pra mim, eu amo, quando eu tenho espaço para poder falar sobre isso, faço questão de falar, porque eu vejo que nenhuma experiência é individual, então acho que muitos Israéis estão por aí, então faço questão de falar. Uau, primeiramente, obrigada por compartilhar tudo isso. Eu imagino que deve ser uma coisa muito forte que você carrega, né? Mas super venceu, assim. Pra você falar, uma criança que não conseguia nem falar e hoje, tipo, tá num podcast, deve ser uma coisa... Venceu e com tudo. Meu, e isso é muito, muito massa de pensar, assim, que pra mim existem, óbvio, né? O capitalismo e o sistema fala que a gente tem que vencer com material e com posses. Juro, esse é uma coisa que pra mim não tem valor, que mensure. Porque eu vi nesse meio do caminho, assim, eu cresci numa comunidade em Juiz de Fora, né? Então, eu vi muitas pessoas que eram muito mais talentosas que eu e que às vezes se expressavam mais do que eu. Tinha gente que também era igual eu, meio bicho do mato, assim, e que foi ficando pra trás, e que se perdeu, e que perdi mesmo de pessoas irem embora e estarem em outro plano. E eu vejo a importância que isso tem da dança na minha vida, de me dar esse poder. Pra mim, é um superpoder, assim, não ter vergonha de falar do que eu gosto, do que eu sou, e poder já ter estado nesses dois lugares do não falar e de falar, saber da importância que é chegar aqui, sabe? E pra mim, assim, não tem preço que fale. Nossa, foi quase com uma coisa terapêutica que, né, um tratamento de terapia, essa dança. Não é terapia, dança. mas é terapêutico. Exatamente. Não é terapia, mas é terapêutico. Uau, com certeza. Forte. E aí, isso obviamente que com a dança eu acho que eu fui acessando outros lugares também. Fiz um tempo de teatro, e aí você vai aprendendo técnicas, mas eu acho que mais... Eu não fiquei muito tempo, foi bem experiências, assim, pontuais, mas tudo a partir da dança, sabe? Sim. A dança, até dentro da dança eu comecei a trabalhar um pouco mais das expressões, de saber... enfim, a dança... Sim, a dança é tudo. Mas eu também fiz teatro, então eu sei, dá uma soltada, assim. Eu fiz isso exatamente pra isso também, pra eu me expressar melhor, assim. Eu fiz não sei, acho que era 4 meses pra iniciante, assim, sabe? E eu sei que dá muita coisa. E como que foi a sua primeira experiência na dança? E como que isso molda quem é você hoje como artista? A minha primeira... como eu te falei, assim, minha mãe me teve muito nova. E minha mãe dançava nas festinhas dela, da escola. Então, eu lembro de ver a minha mãe
treinando os passinhos de charme, assim, que a gente hoje chama de charme. Que tipo de dança que é? São passinhos bem de baile, assim. De baile. A gente, em Minas Gerais, chama de break voador, que era um funk bem das antigas. Uhum. Então eu lembro muito de ver minha mãe fazendo os passinhos e treinando. Não sei se ela dançava isso nas festas que ela ia, mas eu vi ela treinando. A minha primeira referência de dança como uma criança dos anos 90 era o El Chan, que eu acho que era a coisa mais pop que a gente tinha e que dominava. El Chan era uma banda da Bahia e que dominava todas as televisões, música, festa. Eu entendo que, pra mim, eram as primeiras coreografias de challenge hoje, né? Numa leitura atual que a gente tinha. Então, a gente aprendia muito. Uau! Eu dançava muito, mas era um axé, era uma coisa bem do Brasil mesmo. E aí, essas experiências sempre vieram comigo. E aí, quando eu conheci o hip hop, eu achei que era uma coisa mais descolada também. Eu acho que quando eu entendo a cultura hip hop hoje, a vestimenta, sabe, os gestuais, as gírias, as músicas. E, obviamente, como eu cresci na periferia, isso sempre esteve presente, mas eu nunca tinha dado atenção. Então, quando eu encontrei esse grupo, que eu entendi o que era, que eu fui ver o porquê. E é muito engraçado como as coisas ficam marcadas, que eu lembro exatamente como eles chegaram na festa. Pra mim, parecia que eram os Vingadores vindo assim em câmera lenta, então isso me marcou muito. Quando eu conheci essa cultura hip hop, e aí as coisas eu acho que começaram a fazer um pouco mais de sentido. Óbvio que a dança e tá com a galera, que é uma coisa bem jovial, me instigava, mas a dança, principalmente falando da cultura hip hop, as danças que eu pratico não são só danças, né? Então eu acho que traz esse lugar do viés cultural, que eu acho que tem tudo a ver com o social. O hip hop, dentro das suas caixas, tem o conhecimento também. E aí, quando você começa a entender um pouco do todo, faz muito sentido. E a cultura hip hop foi a cultura que me moldou como ser humano mesmo. Então, até pra dança que eu pratico hoje, que é o dancehall, eu conheci ela através do olhar da cultura hip hop. Então, a cultura hip hop, pra mim, como eu não tive uma visão, um conhecimento de um pai, sabe? Assim, uma persona pai, o hip hop entra nesse lugar para me ensinar sobre coisas básicas. Eu lembro de estar com esses grupos de amigos depois de um ensaio, a gente saindo do ensaio, eu comprando um doce, eu te descasco o doce e jogo no chão o papel. E aí o meu professor, ele viu, ele parou, fez todo mundo parar, e aí fez eu pegar esse papel e jogar no lixo, e aí depois a gente trocar uma ideia sobre isso, o quanto isso não faz parte do hip hop, o quanto a gente é responsável pelo meio que a gente vive. Isso nunca ninguém tinha falado comigo, então foi através da cultura hip hop. Isso, esse exemplo do papel, mas assim, pra você entender que é nas pequenas coisas que isso me molda como ser humano mesmo. Então, a cultura hip hop me marca e me ensina diariamente sobre tudo, sobre as minhas relações, sobre o social, sobre a questão do sistema, como funciona, sendo uma criança de periferia, LGBT, como que isso me afeta e como eu vejo o mundo. E o hip hop save my life, assim, salvou muito, me ensinou muito. E eu acho que sobre autoconhecimento, sobretudo, assim, porque quando eu me conheço, eu conheço o meu meio, conheço o entorno também, e tudo muda. E aí, isso tudo através da cultura hip hop. Como isso... Qual que foi a coisa que mais te marcou, assim, que, sei lá, a maior lição que o hip hop te deu? Eu acho que hoje é sair do lugar de onde eu saí, assim. Conseguir ter uma perspectiva de vida que não é
demonstrado ser possível para pessoas como eu saí. Então, assim, eu tenho alguns recortes. Acreditar em você. Eu tenho alguns recortes que eu vejo, por exemplo, do grupo que eu dançava, Juiz de Fora tem uma população muito grande preta, bem perto do Rio, a minha cidade ali. E muita gente do meu grupo também, assim como eu, teve essa vivência de aprendizado com a cultura hip hop. Eu sinto que dentro do meu recorte ainda foi difícil, imagino para outras pessoas. Então, se a pessoa é preta, se a pessoa é travesti, então ela tem mais dificuldades. Uhum. Eu, ainda assim, com as dificuldades, ainda entendo que o hip hop ele conseguiu acessar e me dar visão de coisas que o sistema e pessoas que moram ali naquele lugar que eu cresci não tem perspectiva. As pessoas... Eu lembro eu morava bem distante do centro da cidade. Tinha gente no meu bairro que, para ir para o centro da cidade, era um evento. Tipo, não era uma coisa corriqueira e normal. Então, vir para São Paulo era impossível. Ir para o Rio de Janeiro, para a praia, era uma coisa tipo... Nossa, como que você vai, sabe? E eu acho que isso, por quem mora na periferia sabe. Assim, o sistema, ele quer colocar essa barreira mesmo. Você fica daqui para cá. Não pode sair daí. E o hip hop me deu uma perspectiva de vida mesmo, de olhar para outros lugares. É possível sim, e eu acho que a maior coisa que eu tiro dali é isso, conseguir sobreviver de dança. Na minha família não tem... Minha mãe é garçonete, ela trabalha num shopping, 6x1. Tipo... horrível. Minha família inteira, na verdade. E eu sou o primeiro artista da família. Então, consegui sobreviver disso aqui em São Paulo. Já teve viajado para fora, feito trabalhos grandes, assim. Isso tudo, a cada conquista, eu tenho certeza que foi por conta da cultura hip hop, que me deu esse espaço, que me deu poder para conseguir estar nesse lugar e aceitar que esse lugar também é para mim, sabe? Sim. Olha, eu acho legal. Eu acho que o hip hop te deu como você deu pra ele, né? Sim. Porque você se interessou da mesma forma, senão não ia acontecer. A gente vai virando parte da engrenagem. Da engrenagem. Funcionar, com certeza. E qual que foi quando foi a primeira vez que você saiu da sua cidade pra fazer alguma coisa ou até pra vir morar aqui em São Paulo? A gente ia, depois que o grupo começou a se profissionalizar, a gente vinha para um festival no interior de São Paulo, chama Meeting Hip Hop. Ele acontecia e era um marco, assim, na cena nacional. Então, era importante vir e vivenciar, porque todo mundo se encontrava ali, né? Ele acontecia em 2 edições. A primeira edição que eu fui foi em Indaiatuba, que acontecia em outubro. E foi, tipo... Eu lembro de ser a cena de vídeo de filme de dança pra mim. Que aí eu conheci algumas pessoas de renome nacional. E poder ver essa pessoa próxima, não no YouTube, não no computador, assim... Era algo fenomenal, assim. Eu lembro foi a primeira vez que eu também vi o dance hall acontecendo. Quando eu cheguei nesse evento, eu lembro de ver... A gente chegou, o evento já tinha começado, a primeira aula estava acontecendo, então era num ginásio. A gente desceu, eu lembro, e eu lembro de ver uma mulher dançando um hip hop que eu nunca tinha escutado. Eu falei, nossa, que hip hop diferente. E ela gritava, e todo mundo gritava junto com ela, e muita gente, que era muito grupo de dança, e ela rebolava. E eu, como um menino que eu falei, minha primeira referência era o El Chan usava muito rebolado. E eu falava, nossa, no hip hop dá pra fazer isso? Então eu achei muito diferente. E adorei a música. Eu falei, nossa, esse hip hop também me pegou. E aí eu não consegui fazer essa primeira aula. Ela dava a primeira e a última aula do evento. Aí eu consegui fazer a última. E eu ficava o tempo inteiro olhando pra ela, falando, gente, ela é muito incrível. Essa mulher é muito incrível. E aí eu me apaixonei. E quando eu fui entender, era dance hall.
Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Como foi a transição do hip hop pro dancehall? Você viu Eu vi. essa rebolada, essa dança? Você falou, nossa, que legal, é dancehall. E aí, o que aconteceu? Isso era 2007, então assim... Bem no começo, Bem no começo. Final de 2007, né? Então, eu tinha quase 3 anos, um pouco mais de 3 anos de dança. Não, ia fazer 3 anos ali de dança. E aí, esse grupo que eu participava, importante falar, a característica principal dele era que a gente só dançava hip hop. Então, nas coreografias, não tinha outra linguagem. A gente ensaiava com um grupo hip hop. Então, todo final de semana, a gente ia para dançar hip hop. Com essas viagens, a gente começou a entender que tinha outras modalidades dentro da cultura hip hop. Então, que o hip hop, danças urbanas, é um termo guarda-chuva para outros subgrupos, subculturas dentro daquilo dali, né? E aí a gente foi conhecendo. Então, o nosso grupo não era um grupo muito grande. A gente nunca passou de 12 pessoas, então eram as cabeças da cidade ali, né? E aí, a gente já, com o grupo, e o nosso coreógrafo, o Miranda, ele só dançava hip hop, os outros integrantes começaram a estudar outras coisas. Então eu lembro que nessa primeira viagem eu conheci o dancehall, então eu falei, meu Deus. Só que aí tinha uma coisa aqui, dancehall, que na época a gente conheceu através do Raga Jam, que era uma metodologia usando o dancehall como base. Quem dançava isso era gay e mulheres. Era uma coisa bem nichada. O wacking, que também dentro da disco music, também se colocava o wacking, na época era o wacking voguing, que se dançava, não tinha diferenciação ainda. Então, quem dançava também era só gays e mulheres. Então, eu, como eu ainda não me conhecia, não era assumido, eu falava, meu Deus, eu não posso ir lá e rebolar, senão todo mundo... Como que eu vou... Vou me revelar. Era uma coisa meio... muito velada, assim. Então, eu lembro de ver isso, de presenciar, mas eu treinava em casa. No meu quarto. E aí, ficava guardado. Quando eu vim para São Paulo, numa experiência de vir pra capital mesmo, eu fui numa festa. E aí, foi a primeira festa que eu fui que tinha disco, que era Rockmaster. E aí, eu vi Félix Pimenta dançar, que é um dançarino daqui. E aí eu identifiquei, falei, é a música que a minha mãe ouvia, disco music. Então, me pegou muito. Eu falei, eu ouvi isso daí na minha casa, então essa música é pra mim. Então, eu achei que eu ia dançar o wacking também pra vida. E aí, eu fiquei treinando o wacking junto com as meninas do grupo, que também se identificavam. Elas iam, e eu namorava uma delas, então eu aprendia com elas treinando, fiz uma coreografia, deixa eu te passar, e aí me ensinava e eu ia aprendendo o wacking junto, mas muito mais terceirizado por elas do que por mim. E aí eu conheci o house, que também, falei, o house dá pra gente dançar, house eu adoro a música, até hoje é a música, eu também gosto. Uma das músicas que eu mais me pego no lugar emocional mesmo, house espiritual pra mim. E aí eu falei, vou me tornar um dançarino de house. E aí comecei a treinar, eu e os meninos do grupo, a gente começou a treinar e fazia uns treinos hard, assim, durante a semana de house. E sempre com o dancehall ali, guardado. Eu e o dancehall. E aí chega em 2008, eu falei, fiz uma aula, aí voltei nesse evento de novo, fiz uma outra aula com ela, com essa dançarina, a Loco Telemão, e eu falei, não tem jeito, vai ficar, é isso aí. É minha verdade. É minha verdade. E aí eu lembro nessas viagens que a gente fazia, nesse evento, por exemplo, ele acontecia de 6 em 6 meses. Eu saía da aula dela, eu falei, eu vou treinar isso até 6 meses que vem. Quando eu chegar, eu vou mostrar pra ela que fazia todos os tipos. Eu lembro que ela ensinou dois steps, 2 movimentações. E eu falei, eu vou fazer isso de trás pra frente pra trás, de cabeça pra baixo. Na hora da festa, eu vou mostrar que eu tô treinando. E talvez ela, sei lá, me chame pra fazer parte do grupo dela, alguma coisa assim, né? E aí eu cheguei 6 meses depois e não era nada mais aquilo.
Tudo que eu tinha Como assim? aprendido tinha mudado, porque ela também ia num lugar muito autodidata. E aí a gente foi conhecendo as danças de verdade e as coisas iam se transformando. Nessas idas e vindas, em 2010, fui pro Rio H2K, ela deu aula lá no Rio de Janeiro, que é um evento que chama Rio H2K. E aí ela me convidou, me chamou para ser auxiliar dela. E aí eu falei, tá bom. Subimos no palco, não sei o quê. Fui. Quando acabou o evento, ela foi embora, só que a minha cara ficou marcada. Eu vi que ela ia dar uma aula aqui em São Paulo, anos depois. E aí eu falei, vou. Era num estúdio bem famoso aqui de São Paulo, grande. E aí eu me organizei e falei assim, vou. Fiz essa loucura, vim. Eu tinha a passagem de ida e volta e o dinheiro do curso. Então era um bate e volta que eu ia fazer da minha cidade pra cá. E aí ela falou assim, isso era num sábado. Ela me viu, ela falou, nossa, mas você tá em todo lugar que eu tô. Eu falei, é. Aí ela, ó, eu tô indo pra Belo Horizonte, você é mineiro, né? Eu falei, sou. Você quer me auxiliar lá? E eu assim, com o dinheiro, com a passagem de volta e o dinheiro do curso, eu falei, eu vou. Ela, mas é amanhã. Eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei essa passagem que eu tinha pra voltar, eu comprei uma passagem pra Belo Horizonte. Ela falou, olha, o curso você não vai pagar, mas aí a estadia é por você. E eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa, nem pra dormir em lugar nenhum. E eu fui pra Belo Horizonte, fiz o curso com ela, depois acabou o curso, fui pra rodoviária. E aí, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu volto pra casa agora? E o que fez? E aí, eu comecei a pedir dinheiro pra voltar. Eu contava pras pessoas, comecei a chorar. E aí, em Belo Horizonte, aí eu conheci, no curso, tinha pessoas que eu conhecia ali também. Até desse grupo que eu vou dançar, lá de BH. E aí, eu pedi uma amiga minha que chama Lola pra dormir na casa dela. Aí liguei pra minha mãe, a minha mãe ficou louca, de onde eu vou tirar dinheiro? Aí fizemos uma loucura, ela fez um empréstimo lá, e aí eu voltei pra casa na terça-feira, então eu ainda dormi domingo, segunda, e na terça-feira à noite voltei pra casa. Cheguei em casa assim, você é muito irresponsável. E aí minha mãe não entendia muito. Não entendia essa paixão do tipo assim... Como assim? E nesse início você investe muito, né? Então não tem, para uma família de periferia, tanto que depois disso ela falou, eu não tem como te proibir, mas eu não consigo bancar. Então eu vou te apoiar no que for preciso, mas você vai ter que conseguir, de algum jeito. Ou fica em casa, que a minha mãe falava, não tem dinheiro, vai dormir. Vai dormir que eu não gasto. Mas às vezes o que a gente precisa é o apoio mesmo. É um apoio. Eu tô com você, aí eu me viro, eu faço o que precisar. Eu também sinto isso. Ela falou, dinheiro não vou ter, mas o resto, precisar... eu lembro que uma minha mãe e minha tia, falou assim, ó, ele precisa viajar, precisa de dinheiro. No carnaval a gente vai comprar uma caixa de isopor, vamos encher isso de bebida, a gente sai pra vender na rua, nos blocos. E aí todo o dinheiro que a gente arrecadou, ela me deu pra eu ir fazer curso. E a minha mãe é... Uau! Tipo... Que incrível. Sensacional. Maravilhoso. Demais, minha rainha. Que bom. Que eu fico feliz, né? Porque eu acho que é super importante ter esse apoio. Ter alguém lá que tá atrás de você, né? Te dando esse suporte. É super importante. Não, emocionalmente eu acho que é tudo que precisa, né? E como eu já não tinha uma figura paterna, eu ter ela ali falando, tô contigo, nossa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso me leva para a próxima pergunta, que a gente ficou conversando sobre da onde que a gente absorve a nossa segurança, né? Ao longo da nossa carreira. E você falou que você sempre ia atrás de pessoas que estavam no seu meio, né? Ou pessoas que te inspiravam. Quem são essas pessoas para você? Além da sua mãe, que eu imagino que ela é uma delas que te apoia. E é muito louco, porque a minha mãe trabalha num shopping, numa carga horária, tipo, da maioria dos brasileiros, né? Mas assim, eu acompanhando, eu falo, é desumano.
E eu tô te falando assim, ó, nunca vi minha mãe reclamando de ir trabalhar. E é uma coisa que isso pega em mim, porque às vezes eu falo, meu Deus, hoje eu não tô bem pra ir dar aula, e eu trabalho com uma coisa que eu amo, que eu, sabe? Falar, hoje eu não queria, mas aí você vai. E ela eu nunca vi, eu não tem nenhuma possibilidade. Tipo, precisa vir no Natal, ela vai. Carnaval, ela vai. Então, eu acho que essa é a minha primeira inspiração de tudo, tipo, pra qualquer coisa que eu vá fazer. Eu nunca vi ela... ela chega em casa, a saúde ferrada. Mas no trabalho, você olha, tá com sorriso, atendendo os clientes, recebe presente. Então, eu acho isso, pra mim, uma coisa muito inspiradora, assim. Eu falo, e eu que amo a coisa que eu faço, eu tenho que, com certeza, tenho que estar com um sorriso na cara e agradecendo de poder ter as coisas, levantar com saúde e trabalhar, sabe? Então, ela, obviamente, é a minha primeira referência de inspiração. Eu tenho uma grande amiga que me ensinou muito, que Deus colocou no meu caminho, que chama Fran Monção, que é uma professora, é uma dançarina renomada no país e que hoje eu tenho o prazer de chamar de amiga mesmo. Tipo, a gente compartilha de pensamentos, de dores, e a gente, de tão longe, consegue estar tão presente um na vida do outro, assim. Então, eu aprendo muito com ela. É quando eu comecei a ir nesses eventos, ela já era Fran. E eu aprendi dentro da minha carreira muita coisa com ela, até hoje. A gente, às vezes, ela vem me puxa a orelha e fala, tem que fazer isso, isso e isso. E Nossa. Isso é muito bom, assim, de ter profissionais que também aprende junto com você, é sempre uma troca genuína, sabe? Então isso é sensacional. Eu sou muito grato aos meus primeiros professores, que é desse grupo que eu falei do meu bairro, o Valmor Calado, ele foi a primeira figura paterna que eu tive na dança. Tipo, esse cara que falou, pega esse papel, isso daí a gente não se faz. Você quer andar com a gente, não é assim. E eu aprendi muita coisa de índole, caráter, e coisas básicas, barba, puberdade, isso tudo ele que me ensinou. E aí eu sou muito grato, assim. E o Miranda, que era esse grupo mais profissional, que era esse coreógrafo, ele também me ensinou. E era muito, muito legal, porque a gente não tinha, era um grupo independente. Então a gente se ajudava e a gente se ensinava as coisas, né? Então, a gente no final de semana ensaiava, final do ensaio a gente ia pra casa desse coreógrafo, que era o Miranda, e aí tinha a mãe dele que cozinhava para o grupo inteiro, que é a tia Zélia. Deus o tem, que também foi uma guerreira e que ensinava muita coisa pra gente. Então, a minha mãe trabalhava muito, e final de semana ela trabalhava, que shopping não para. Então, às vezes eu dormia lá e eu conversava muito com ela. Então, ela meio que era uma avó, assim, puxava a minha orelha. Ela falava, isso não se faz, tem que ir pra aqui, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Que bom que vocês estão dançando, que vocês não estão se envolvendo com coisa na rua, assim. Então, são pessoas que tanto são envolvidas com a dança, mas são envolvidas no meio social, assim, num todo, que eu acho que extrapola a dança também, sabe? Então me inspiram muito, são essas pessoas. E o meu grupo, que é o Remil, que era, como não era muito grande, não era um grupo populoso, assim, igual normalmente é, a gente tinha uma relação, a gente brigava, obviamente, um monte de adolescente maluco, mas a gente se respeitava muito, isso era muito legal. As diferenças, questão racial nunca foi um problema. A gente sempre foi muito letrado, bem autodidata mesmo, sabe? Questão com corpo. Então, cada dançarino ali tinha gordo, magro, alto, baixo, cabelo crespo, cabelo liso. Então, a gente se zoava, mas a gente se respeitava. Era um lugar bem... Eu tô falando de 2010, assim. Dentro do parâmetro, a gente... Sim. E todos, isso é muito lindo de pensar, todos são envolvidos com arte hoje. Todos ficaram lá. Todos ficaram. Não, a maioria... Tem gente aqui em São Paulo, tipo, os maiores nomes, eu acho, do mercado, aqui em São Paulo. Se eu te falar que 5 são da minha cidade, do meu grupo, não tô mentindo. Uau. Isso é muito lindo.
Muito lindo mesmo. Foi uma grande escola, assim, foi uma universidade mesmo pra gente. E isso muito grato. Até hoje, o grupo eles fazem um projeto social na cidade, atende a cidade inteira, então é um grupo com mais de 15 anos de atividade na cidade, ensina dança, mas a gente sabe que com a dança vem a questão social, a questão da comunidade ali junto, então é um grupo que eu tenho muito orgulho de falar deles, onde eu vou. E quando você me falou sobre essa questão de segurança, né? Sobre essa questão de confiança em si, você tinha comentado também essa questão de que tem algo que ninguém pode tirar de você, que é o domínio, né? Sim. O que você faz, o seu conhecimento. O que significa para você dominar o que faz? Como que você chega nisso? Você tá desde 2005 na dança. Sim. Eu acho que... E você é autodidata, né? Foi muito. Aprendi muito na prática, assim. Não tenho uma formação acadêmica no lugar de faculdade. Mas tudo que eu troquei foi o que eu considero de muito importante, assim. E para as culturas de diáspora, eu acho que traz muito isso, né? A oralidade. Eu sempre tive uma escuta muito aberta para as pessoas mais velhas. Então, desde sempre, eu acho que por eu ter a referência da minha avó muito, muito presente em mim, ela falava para mim, era tipo o momento de eu ficar quieto e ouvir, sabe? E com a dança, eu acho que isso veio junto. Então, eu sempre escutei os meus professores, que eram mais velhos. E pessoas que vieram antes na dança, assim. Então, isso me ensinou muito sobre vida. Sobre vida, e quando eu vou pensar no meu trabalho, eu penso muito nessas trocas que eu tive corporais, que eu acho que também são importantes, mas tudo que eu trago de conhecimento são dessas trocas, são de coisas que eu escrevi. Então, eu lembro que quando eu ia, por exemplo, numa aula de dancehall, eu lembro que muita coisa era falada, e aí você, tipo, naquele momento ali, você quer aprender os movimentos, e aí eu lembro de colocar no caderno que eu tinha, como que era a sensação, porque mesmo se eu não lembrasse dos nomes, que já tinha nomenclatura na época, que eu não lembrava da coreografia inteira, mas eu lembrava do que eu senti. Eu acho que isso é muito genuíno também. E isso eu acho que ninguém te tira, porque quando você... Conhecimento, são coisas adquiridas, né? A coreografia você vai esquecer. Agora, o conhecimento e o que você sentiu com aquilo dali, eu acho que é impossível alguém... Primeiro, sentir igual você. Eu acho que cada pessoa tem sua história e isso é riquíssimo. Eu acho que o poder da dança e da arte tá nesse lugar de você entrelaçar o que você tá vivenciando ali naquela vivência com o que você tem de trajetória. Isso vai moldar totalmente como isso vai chegar no seu corpo. E isso é impossível que alguém te tire. E eu lembro sempre de anotar isso. Então, eu lembro que tinha um caderninho que eu colocava os nomes que eu lembrava, mesmo escrevendo errado. Falava, Superman, como que era isso? O que eu senti dançando isso? Uau! Aí, e isso ia me dando... Hoje em dia eu olho... Eu falei disso essa semana nos meus stories, que as pessoas sempre perguntam, nossa, você sabe muito, como que você decora esses nomes? E aí eu mostrei meu caderninho, como eu fazia um abecedário de A a Z dos steps. Uau! E aí eu colocava os nomes que eu sabia do que foi falado, quem criou, então a pessoa que criou, e aí eu colocava como que faz esse passo, ou o que eu senti, o que quer dizer aquilo dali. Porque aí eu me lembro. Então tem essas 3 etapas desse caderno que me moldaram muito para coisas que eu acho que é importante, tipo conhecimento, eu conseguindo ir absorvendo isso e entendendo que a dança, para além do entretenimento, ela tem esse lugar de você se autoconhecer e conhecer
Por exemplo, tem uma parte no dancehall que chama Badman Style. É do... E aí, isso me ajudou muito no lugar de tirar a minha raiva. Porque, às vezes, você quer gritar. Sim. Você não quer só dançar. Você quer... Você saiu, brigou em casa, sabe? Brigou na escola. E aí, o que você faz com esse sentimento? E aí, nessas aulas, eu não tava nem para nomenclatura. Eu só queria gritar, eu queria jogar minha raiva para fora. E isso é muito terapêutico. Eu consegui jogar isso para fora, expressando essa dança, obviamente. É uma ferramenta riquíssima. E eu acho que isso faz eu me entender mais e saber como lidar com Israel com raiva, com Israel que se frustra. E não só abandonar esse sentimento ali, sabe? Então... Eu ia falar aqui, essa coisa de você anotar, né, falar o que te fez sentir, é muito paralelo à terapia, né? Você escreve seu pensamento, como que isso me fez sentir? Como que eu reagi a isso? E isso eu não tinha contato com terapia. Uau! Não, nunca nem... Eu fui ter contato com terapia na pandemia. Tipo, que aí... eu fui entender o que era. Existe terapia, não é para as pessoas... Uau! Né? E aí eu comecei a entender que eu falava, gente, mas assim, a dança nesse lugar bem autodidata foi uma terapeuta ferrada na minha vida. Ela me ajudou muito. E muito no lugar instintivo também. Mas eu acho que é a junção das coisas, né? Esse espaço que é seguro e que eu sempre gostei de escutar as pessoas falarem. Óbvio que eu também tinha um discernimento que nem tudo que as pessoas falam é pra mim, mas eu tenho que abrir essa escuta pra vivenciar, pra entender por que ela tá falando daquele jeito, né? E a prática corporal que também me levava pra transcender. E a música, sabia? A música também foi... Sim, música. Música sempre foi presente, assim... Eu tenho playlist pra tudo e qualquer coisa. Eu tenho música pra isso, música eu quero pra essa aquilo, playlist depois. música pra tomar banho, pra lavar louça. Eu também adoro, porque cada ambiente tem a vibe, né? E aí o que isso você precisa. sempre me trouxe muito, assim. E o dancehall, mais ainda, que eu conseguia fazer ramificações dele. Então, tô pé da vida, tem isso daqui. Hoje eu tô uma coisa mais, quero um abraço, tem isso daqui. Então eu conseguia tirar dali coisas boas. Assim. Que legal. E você falou que não dá pra tirar o artista da pessoa. De Israel. Israel e o artista são a mesma pessoa. Totalmente. E você tinha comentado que isso às vezes pode atrapalhar vários aspectos da vida. O que faz você continuar escolhendo a dança, apesar disso? Eu falei isso no início da nossa conversa, que é tentar redescobrir primeiras impressões, assim. Como que o Israel lida num espaço com dança, com a comunicação já pré-estabelecida ali. E como que ele lida isso sendo eu hoje. Então, o Israel que começou, o Israel que foi nessa primeira aula, ele não é o mesmo Israel. Mas alguma coisa tem ainda. E aí eu tento reacender. E hoje, num lugar bem de professor, eu amo ver primeiras vezes das pessoas. Eu amo ver as pessoas brilhando o olho como eu brilhei. Isso hoje me dá força, faz a minha vida ter sentido. Eu acho que eu descobri esse amor, assim, como professor também. E estar em sala de aula, por exemplo, é um lugar que eu consigo... Eu conseguindo ver o progresso do aluno, a minha vida tem todo sentido. Uau. Tipo... E pode ter 300 alunos, pode ter um aluno. Ele estando comigo num lugar de abrir e se deixar levar, pra mim faz todo sentido. Fez sentido eu acordar e falar, hoje eu quero tentar de novo. E isso é uma recompensa gigantesca pra mim. Então, tá nesse lugar há muito tempo dançando, você vai se apaixonando por outras coisas também. Então, nem sempre tinha... Eu lembro que no início eu não gostava de dar aula, porque eu não sabia... Como eu era tímido, eu tinha muito problema
com o meu diálogo, minha oralidade. Oralidade. Minha oralidade era muito ruim, eu não conseguia me expressar muito bem com as palavras. Então, eu fui descobrindo o Israel professor, como eu gostava de me comunicar, porque aí você quer se comunicar igual seu professor se comunicava, mas ele tem uma vivência, tem outra. E aí eu fui descobrindo isso, o amor em ensinar. E eu acho que hoje é a coisa que me mantém vivo, saber que eu posso fazer as pessoas dar sentido pro dia da pessoa. Não precisa nem mudar, eu acho, a vida da pessoa. Mas para aquele dia, aquela pessoa, naquele horário, ela foi ali se encontrar comigo e foi o melhor momento do dia. O que eu, pelo menos, fiz ela esquecer dos problemas que ela chegou ali, falando, ai, eu vim. E às vezes as pessoas vão pra aula e falam, ai, não queria vir, mas soltou a música, aí não tem como. Eu acho que aquele lugar ali acontece uma mágica da dança que cura e salva qualquer um, assim. E é muito bom o pós. O pós. Que eu saio de aula e aí eu vejo tudo isso. Tem aula que você tá com a cabeça voada, tem aula que você tá mais concentrado, mas aí começa a música, você se conecta com aquelas pessoas e te revigora. E aí no pós-aula, você parece que você tá flutuando. É verdade. E eu amo muito essa sensação. Sou viciado nessa sensação de pós-aula, eu amo. Pra mim, lembra a minha primeira vez. Falo, nossa, essa endorfina que eu soltei aqui foi muito bom. Então, eu amo. E eu sinto que no processo do nosso dia a dia, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente é tão podado de tanta coisa. Então, você não pode falar alto. Aí você não pode... Às vezes, você não pode... Não é nem só na fala. Às vezes, você não pode fazer alguns movimentos. Aí você... Sabe, eu acho que a aula e a sala de dança, uma coisa que eu prezo muito é isso. O aluno é um espaço para ele também. Então, eu vou propor, mas eu quero saber, dentro dessa proposta que a gente vai dialogar, como que você vai reagir. Então, eu acho que é um espaço de liberdade, assim. Eu sou testemunha. Eu saio das suas aulas aqui, ó. Muito pra cima. É muito bom. Amo muito. E aí, quando você... E aí, nesse processo de São Paulo, principalmente, que é 1 hora de aula, você tem 1 hora para fazer uma linha de raciocínio com o aluno. E aí, às vezes você fica meio, será que deu certo? Como que chega? E aí você não tem tempo de dialogar com ele sobre aquilo. É verdade. O que você tá sentindo? O que você sentiu isso aquela hora? Sabe, assim? E eu acho que isso me daria ferramentas para aumentando o nível do processo ali, né? Mas é muito rápido, e aí, às vezes, eu sinto falta disso, de acabar uma aula e a gente poder conversar sobre aquilo dali. Falar, E acontece bem... Desculpa, tô te cortando, mas... Não. Só para não perder o raciocínio, tem acontecido na onde eu dou aula, de terças e quintas, que a gente acaba a aula, a gente vai para um bar perto, e aí a gente vai e conversa sobre as coisas, fala sobre a aula e passa sobre outras coisas, já vai dando gancho, e isso é muito bom. Nossa, que aí você não só passa por aquelas coisas que você tá sentindo ali, né? A gente dá uma imergida, que eu sinto falta hoje em dia, de coisas mais profundas. Então, isso me leva a perguntar, você tá dançando desde 2006. O mundo mudou muito até agora, né? A tecnologia, redes sociais, as coisas mudaram, a dinâmica mudou. Como que foi essa mudança para você? Porque hoje em dia eu sei que tem muito mais essa coisa de avulso, as pessoas vêm de vez em quando para sua aula, né? Não tem continuidade, não tem comunidade muitas vezes. Como que é isso para você? Eu acho que a dança mudou muito. Quando eu iniciei na dança, foi bem no início da internet. Então, o YouTube estava nascendo. Então, eu tinha os primeiros vídeos de dança. Eu fico pensando quem veio antes ainda. Como que era aquilo dali, sabe? Porque era muito mais destrinchada a dança, eu sinto. Porque você tinha uma linha de pensamento e você tinha que ir com o seu professor ali
ficar naquilo e o seu professor ia junto com a turma desembolando e transformando aquilo que vocês estavam aprendendo em algo grande. Depois que vem a internet, você já tem mais estímulos. Então, no início do YouTube, estava começando esses processos individuais que cada pessoa fazia, a postar isso. Então, não tinha ainda uma coisa de seguir o que você... de influenciador que a gente tem hoje, né? Não tinha essa influência tão grande. Você só usava a internet como um lugar que você armazenava suas coisas. E isso era muito bom, porque cada um se comunicava e dançava de um jeito. Com a virada da internet e com o surgimento de outras redes sociais, eu acho que as coisas foram virando muito mecânicas, assim. Então, a gente começou a fazer o que o outro já estava fazendo. Só que cada pessoa, por exemplo, eu olhava as coisas aqui de São Paulo, eu de Minas, no interior de Minas Gerais, nunca que os meus alunos vão conseguir ter acesso às coisas que aqui em São Paulo tem, porque geograficamente já é outro espaço. Então, eu fico pensando muito nessa dualidade, nesse início da internet. Então, me pegou muito. Com a pandemia, que a gente... eu acho que teve essa virada de relacionamento mesmo, como a gente se relacionava tanto com as pessoas quanto com o aplicativo. Eu acho que a gente deu uma força e instigou o nosso cérebro para um lugar com a dança que não me pega muito. Que é essa coisa de fazer todo mundo igual, a mesma coisa. Numa criação de conteúdo de massa igual, de movimentação igual. E a gente vai perdendo muito a personalidade, assim. E eu, obviamente, tento jogar com isso de formas como que eu não perca esse meu brilho no olhar, que eu acho que é importante, que eu acho que a internet... dependendo de como você usa, ela pode ser um tiro no pé. Se você só quiser a validação daquilo dali que você posta, porque o algoritmo, ele manda em tudo. E aí eu vejo muito isso conversando com amigos, assim. Se você não tem uma cabeça no lugar, você cai no lugar de que só é bom se der views, só é bom se você tiver curtida. Essa coisa, eu acho que todo mundo já entendeu. Sim. Mas eu acho que, principalmente na dança, a gente entendeu, mas a gente não tenta curar isso da gente. E eu acho que a forma de se comunicar mudou, mas o genuíno da dança não. Eu acho que é o mais bonito pra mim, que é a coisa ancestral mesmo. De você sentar, de você priorizar a troca, como antigamente fazia, no suor mesmo. Vamos suar. Não vou fazer isso porque tá filmando. Eu vou fazer isso porque eu quero trocar com você. A gente, a música e a dança. E bem nesse lugar ancestral, que eu acho que é a chave pra gente vencer as redes sociais. A gente vencer o que o número e as visualizações estão fazendo com a dança e com a arte, assim. Voltar para esse lugar, pé no chão, de ouvir, de conversar no olho e de não precisar ser rápido, não precisar ter estímulo o tempo inteiro de virada de coisas que eu acho que as redes sociais estão fazendo. Então, hoje você vai, por exemplo, eu sou viciado em podcast, gosto muito de ouvir vários. E de ver que hoje as pessoas querem mais ver os cortes do que realmente parar e nessa 1h30 eu quero entender por que essa pessoa pensa desse jeito, de onde ela vem, é ter essa calma pra te conhecer e pra trocar. E eu acho que isso fala muito sobre ancestralidade também, sobre essa coisa que eu vejo que a dança ainda tem, mas que não é todo lugar que prega, mas a gente ainda consegue achar, e pra mim é o que vai salvar a dança nesse lugar midiático hoje, que é poder voltar. Eu acho que tem coisas que a tecnologia toca que não vai retroceder, mas a gente que comanda ela, não pode ser ao contrário, sabe? Senão a gente se perde. Total. A gente se perde e eu acho que não se acha mais. Sim. Vai se perder e não vai
sabe? Por exemplo, hoje dentro dos estúdios, eu não comecei dentro de um estúdio de dança, eu comecei dentro de um projeto social. E a forma como eu aprendi a dança é totalmente diferente de como uma pessoa entra no estúdio para aprender. E as pessoas do estúdio entram num lugar de criação de conteúdo também. Não é só isso, mas eu acho que boa parte. Que não conversa muito sobre a cena, é sobre só aquele momento específico, aquelas 50 minutos de aula que você teve. E eu acho que a dança não é sobre os 50 minutos de aula que você teve. Porque para você ter aqueles 50 minutos de aula que você teve, muita gente veio antes, e histórias aconteceram antes, e pessoas, e movimentos sociais, para aquela dança que você está fazendo, você postar depois, ela ter um sentido, assim. E eu acho que, como professor, eu tento aguçar isso muito nos alunos, de entender que a gente vai dançar aqui, vai ser muito incrível, vai ser um momento para te curar e para me curar. Mas isso já curou muita gente. E teve gente que nem conseguiu ser curado, que perdeu a vida para que a gente se cure hoje. Então, isso é muito lindo, eu acho que é uma coisa bem importante e que, para eu conseguir desfrutar disso hoje, eu tenho que saber disso. E eu tenho que saber como que isso chegou a isso aqui. Por que eu aprendi essa coreografia tão fácil? O meu professor me ensinou isso com uma didática muito boa. Como que foi isso? Por que isso aconteceu? Eu acho que são coisas que eu acho que são tão importantes quanto dançar. Total. E eu acho que hoje tem uma certa ilusão de que como a dança virou tão viralizada, né? A gente vê aquele vídeo de 30 segundos, a gente fala, eu quero ser como ele. Aí a gente vai, a gente se compara, a gente tem acho que dá uma certa ilusão de que você consegue alcançar certo nível em pouco tempo. Sim. Mas você vê que essas pessoas já estão anos lá. E é um rolê também, eu acho, Elas vivem isso. Sim. Tem uma trajetória, né? Mas eu acho que é esse ponto que o capitalismo e o sistema, eles vencem também. Porque não é só a dança que tá sendo vendida ali. Você vai achar que para você ser feliz, você vai precisar do tênis igual, da roupa igual. Então, eu preciso de uma roupa... Ai, eu queria falar desse negócio da roupa, porque eu já fui questionado até nisso. Eu acho que dentro desse cenário... A gente, dentro dos estúdios hoje, vê uma coisa higienizada demais. Então, eu já fui questionado por que eu uso tanta roupa colorida, que eu não tô de preto nas aulas. Fala, nossa, você gosta de umas cores... Já falaram chamadas. pra você? Eu assim, como assim? Ele, não, porque sempre quando eu vejo, tá todo mundo, tipo, tons meio, sabe? E você tá com amarelo, você tá com verde. Falo, mas... Aí eu me tocando, falando, gente, mas até nisso... Porque até nisso, pro vídeo e pro algoritmo alimentar o capitalismo, você vai precisar ter o último tênis que foi lançado, você vai precisar estar com a blusa de uma marca que, dependendo de onde você é, você vai se endividar para ter. E aí, para você tá naquele meio, para já depois as coisas mudarem, tudo que você tá pagando ainda... já não vale mais. E aí você tem que dançar a última música, e aí você tem que ser uma música viral, e aí isso eu acho que vai te jogando num limbo que você vira escravo. Você vira escravo das coisas. E aí eu acho que perde totalmente o sentido social que a dança tem, que é de tratar a sua individualidade e de ver potência nisso, como ser humano, como pessoa, que isso extrapola a dança também pra mim. Eu acho que a dança tá ali como uma ferramenta. Se você só se deixa ser guiado, você não tá sabendo nem pra onde você vai. Aí você não sabe quem você é. Você só tá indo, sabe? Então, eu acho que as comunicações mudaram muito, mas a gente ainda tem que ser dono delas. Sim. A gente não pode ser só abaixar a cabeça e vou fazendo o que todo mundo tá fazendo, vou fazendo o que todo mundo... Senão, a gente cai num ciclo que eu hoje acho que é o que a gente tem remado pra fazer, assim. E eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu acho que pra mudar é eu entender isso. Eu vejo isso em aula. Gente, várias vezes eu faço muita aula. Eu amo estar em sala de aula, ou como professor ou aprendendo. Eu sinto uma tensão do aluno perguntar.
não entendi. Pode... Tipo, você vê... Eu já vi aluno, nossa, eu não entendi nada, ele tá continuando. Nossa, e não para pra perguntar. E não para pra perguntar e não tem esse espaço. Aí o aluno não sente, aí, sabe, a comunicação tá quebrada. Eu acho que, não sei. E aí, eu acho que a gente tá tão viciado que a gente acha que o problema tá em você. Então, eu não fui bom o suficiente. Então, eu vou ter que voltar aqui amanhã. E aí, eu vou aprendendo com essas pedras. E vou sendo, sabe? Cada dia eu segurando uma pedra mais pesada porque, nossa, não foi bom. Nossa, Muito. não foi melhor. E eu sou do tipo de pessoa que eu acho que tem duas possibilidades de você aprender. Ou você aprende pela dor ou pelo amor. Eu sempre acho que pelo amor é melhor. Então, vamos entender. Se eu não souber também como professor, eu vou... Gente, isso aqui eu não sei mesmo, mas eu tô trazendo pra gente descobrir junto. Sim. Vambora. E eu acho que a gente tem remado para um lugar ruim, mas eu tento fazer a minha parte como professor. Eu acho que, como aluno também, então, tô com vontade de perguntar. Às vezes eu sei de alguns lugares que eu vou frequentar, eu sei como vai ser o público, eu falo, eu vou com uma roupa que eu quero que as pessoas entendam que o estímulo visual também é bom, pra gente ver uma cor, não só ficar de preto e cinza, sabe? Sim. E aí eu gosto de provocar essas coisas em alguns lugares. É bem proposital. Sim. E eu sei como é. Tipo, quando eu comecei a dançar, eu também tinha muitas dificuldades de, tipo, perguntar, de dançar no final, nos grupos. E era, tipo, muitas épocas, assim, tipo, nos primeiros, sei lá, 6 meses que eu ia dançar, eu saía na metade da aula. Aí depois eu aguentava até no final da aula, mas eu fugia quando os grupos... Era o select. Meu, e isso é muito louco, que eu tento ressignificar em aula o select. É bem raro eu fazer algo tipo assim, vai aqui pra dançar. A não ser que seja no dance hall, quando eu tenho em sala alguém que vivencia a cultura há muito tempo, eu acho interessante que as pessoas e os meus alunos vejam esse corpo que já dança há mais tempo do que eles. E que eu acho que aí não é nem num lugar de mostra aí como você faz. Não é num lugar de gente, olha como um corpo mais experiente pode chegar, sabe? Num lugar mais de inspiração. E eu, quando vou fazer esse select em sala, eu divido em grupos e são grupos de 4, 5 pessoas. Não vou assim, você e só você. Olha eles que eles conseguiram. Não, eu não acho isso na minha didática. Pressão, né? Eu acho que isso dentro da sala inteira é mais problemático. Eu gosto muito de... Todo mundo vai. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem tanta facilidade. Sim. Entenda o seu lugar também. E é isso, saber lidar com isso também, né? Saber lidar, Mas eu tento, dentro do possível, tá jogando estímulos para que as pessoas se conheçam ali também. E que a comunicação... E o principal para mim, que eu vejo hoje em dia, que os alunos, quando estou dando aula, que eles se conversem. Porque também, eu acho que a sala de aula virou uma coisa muito individual. Eu entro ali para fazer minha aula, eu me filmo, eu me posto. Eu. E não tem problema também, eu acho que pode ser. Me olho no espelho. Mas não pode ser sempre, eu acho que isso não pode ser o estímulo pra você ir lá. Tipo, eu vou porque hoje eu quero postar um vídeo. Eu acho que tem dias e dias. Tem dias que você vai olhar e falar, nossa, eu quero ir hoje, hoje é eu. Sim. Mas amanhã vai ser nós. Amanhã, nossa, hoje eu tive uma... E às vezes não vai ser sobre a aula, vai ser sobre uma troca que você teve rápido com alguém durante a aula, no meio da aula, no final da aula, sabe? Assim? Sim. É que eu sinto que a gente fica tão pressionado assim, porque é meio que nós mesmos nos pressionamos, porque a gente precisa mostrar que a gente é bom pra alguém contratar a gente, né? Tem esse lado também. Eu preciso mostrar que eu danço, que algum coreógrafo, algum professor me veja, né? Tem muito isso. Aqui em São Paulo... Seu Instagram é seu portfólio, né? Seu portfólio, entendeu? Então, eu acho que a gente meio que também puxou pra esse lado.
Sim, e aí eu acho que o perigo, porque aí você vira refém disso. Sim. E aí eu acho que... Por que eu gosto tanto de dançar até hoje, depois desses 20 anos? Eu acho que é de saber diferenciar o Israel CPF do Israel CNPJ. Tipo assim, em alguns momentos eu vou pra tentar melhorar minha dança, mas eu sempre, quando eu penso em trabalho, eu sempre penso em ser o melhor, em fazer o melhor do que no que eu faço, pra ser inquestionável e que quando as pessoas pensarem, por exemplo, em dancehall, em algum momento vai passar meu nome na cabeça delas. Então, eu vou, em todos os âmbitos que envolvem o dancehall, que eu puder estar presente pra trocar, seja dançando, seja falando, seja numa festa, é importante e não a qualquer custo. Eu acho que eu consigo fazer isso, como eu falei, pelo amor. Eu consigo fazer e ser contratado, trocando e mostrando um pouco do meu trabalho. Ai, queria mostrar um pouco do meu trabalho. Posso mandar pra você isso daqui? Posso... Um coreógrafo, por exemplo, tô com isso daqui, queria que você visse. Manda mesmo. Não precisa ir na aula e achar que é uma audição, que eu acho que... Isso que eu acho que tem acontecido muito, assim. Ver a aula só como uma possibilidade para trabalho. Porque isso nicha a aula. Então, hoje eu acho que a gente teve, no Brasil, muitos estúdios fechando porque não conseguiam se manter. Por que que não se mantém? Porque os profissionais, geralmente, sempre pedem guest, sempre querem desconto, porque tá no mercado, também não tem tanto trabalho, não tem como investir muito. O erro, para mim, disso tá... Porque o dinheiro, ele precisa girar. Então, ele precisa entrar. A aula tem que ser para também alunos iniciantes, para você consiga captar pessoas para fazer suas aulas, para fazer parte de grupo, para fazer aquele estúdio ter uma rotatividade de pessoas ali, para gerar uma grana, para ele poder contratar mais professores e que aí você vai estar sendo contratado depois que essa grana entrar. Mas se a gente só quiser dar aula para profissional o tempo inteiro, não tem como. A gente não se sustenta só com isso. A cena, o cenário precisa de pessoas e que queiram fazer aula e queiram estar, quero ir nessa festa, como que é? Porque é isso, eu acho que a escola, a sala de dança, ela é porta para outras coisas. Existe um grupo de competição, quero entender. Tem uma festa, nossa, quero ir nessa festa. Eu acho que a partir daí a gente consegue gerar dinheiro entre a gente e que a gente começa a fomentar e dar mais perspectiva para o mercado também. Porque se a gente só quiser dar aula para os profissionais e o aluno que chega ali, iniciante, que está querendo investir naquilo, que é o momento dele também, né? E ele só encontra dificuldade, ele não vai ficar. Ele não vai ficar e ele vai sair traumatizado, assim. E eu acho que isso é um grande problema na cena. Principalmente aqui em São Paulo. São muitas poucas aulas iniciantes. Sim. E aí isso vai para outros lugares, assim, que eu vejo da gente... O aluno iniciante, por exemplo, ele não entende o processo de iniciação à dança, ele já pega uma aula avançada. E ele entra e aí ele vai indo nesse processo de não tô conseguindo, não tô conseguindo. Uma hora vai dar, porque ele, de tanto você fazer aquilo dali, você vai entender. Mas ele pulou várias etapas. Ele pulou a etapa de entender o que ele estava fazendo e que ele só estava indo acompanhando. E para você entrar numa aula mais avançada, por exemplo, subentende que você já tem uma vivência. Se você pula essa vivência, a gente, mais pra frente, quando ele for professor, nossa, vai puxar tantos outros problemas pro aluno dele, que eu nem sei te dizer. E que hoje é muito normal a gente ver isso. As pessoas não saberem o que elas fazem. Cortar processos, encurtecer... Fazer mais na superfície, né? Isso por conta do capitalismo também, né? Eu preciso trabalhar, vou trabalhar. Mesmo eu não estando preparado, no meio do processo eu vou me preparando. Mas eu acho que quando a gente, principalmente nesse lugar de professor, ter pulado etapa vai dar problema lá no futuro. Isso com certeza. Ou na comunicação, ou na matéria que você vai passar ali, sabe? No conteúdo. Ou de achar que a dança...
é só a dança, só o movimento. E não é a dança, principalmente as que eu vivencio aqui de danças urbanas, fazem parte de uma comunidade. E que tem outras coisas tão importantes quanto o movimento. Sim. A dança não pode começar e acabar no movimento. Ela tem que... Tem o movimento também, mas tem o porquê dele, tem o porquê que isso aconteceu, qual que é o estímulo disso, por que ele surgiu. E isso eu acho que vai cruzando coisas importantes. Total. E como que é pra você essa dinâmica nas redes sociais? Você tem vários seguidores, você tem engajamento. Você se acostuma a isso? Você sente uma certa responsabilidade, você como Israel, nesse meio das redes sociais? Eu tenho tentado usar as redes sociais hoje no lugar mais responsável. Então, quando eu vou pensar em conteúdo, eu penso muito... O que eu quero, mais do que engajar, o que eu quero passar. E o mais importante para mim é unir o engajamento. Então, assim, o que está sendo falado hoje? Dessa forma? Tá. Como que eu uno toda essa minha trajetória para valorizar o que eu faço, falando do jeito que precisa ser falado. Mostrando a importância, mais ainda, de ter uma formação mais consolidada. Tipo, que é o que eu te falei. A forma como se comunica vai mudar, mas o que eu tenho de vivência não vai mudar. E aí eu tenho que achar a ferramenta para poder me comunicar bem mais nitidamente com aquelas pessoas que eu quero me comunicar e alcançar, mostrando a importância de ter fundamento daquilo que eu tô falando. Porque isso eu acho que é um diferencial no mercado, tipo, de você conseguir fazer, por exemplo, hoje a gente tem os challenges, a gente tem as trends, né? Quando é uma trend com fundamento, é nitidamente. Você consegue observar, nossa, essa pessoa tem propriedade sobre o que ela tá fazendo, sobre o que ela tá falando, isso é muito bom, e não é só uma coisa que vai passar, porque tem coisas que passam. E eu tenho tentado usar as minhas redes sociais nesse lugar de mostrar a importância disso hoje. Sim. Mais do que de me... Mas acaba que você vai atingindo bolhas e você vai conquistando coisas, assim, na rede social. Sim. Mas ainda num lugar muito... Porque eu quero, não recebo por isso. Tipo, não recebo... Não faço grandes parcerias e que eu sou remunerado por isso. É mais porque eu acho que pode ser um retorno pra comunidade e pra dança também, sabe? Tenho entendido desse lugar. Espero um dia ser remunerado por isso, mas eu acho que vem ônus e bônus, né? A gente tem contratações a partir disso, pra festival, pra dar aula, mas o ônus eu acho que também é as pessoas acharem que aquilo é muito fácil, e não, tem muita vivência, são 20 anos. É que você faz parecer que é fácil porque você já domina, né? Mas E aí... Não é. Não, eu também acho que não é tão simples, assim, pode parecer, e eu acho que quando as pessoas estão acostumadas a só pensar na movimentação, principalmente falando de dancehall, as movimentações geralmente não são muito complexas, mas você vê que tem algumas particularidades, e aí você consegue distinguir, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo, essa daqui ela só é um bom dançarino. Não é um dançarino de dancehall, por exemplo. Então, eu consigo distinguir. E eu tenho tentado jogar isso pra rede social, assim. Dá certo, mas eu tenho medo das pessoas... As pessoas que acham que é só movimento, perde todo o encantamento que existe dentro da dança, pra mim. Que é de entender a história. Por que você fez isso daqui e isso daqui? Sabe? Eu acho que o tempero... O tempero. É que, sabe, eu sinto que às vezes a gente até quer ser enganado nesse sabe? Tipo, a gente quer... Não, eu não quero saber o que tem por trás, eu só quero saber que é bonito e que eu consigo. Exato. E tá tudo Entendeu? bem também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, eu Se acho vem que por existe hobby, isso. então vai lá, vai. Eu acho. Imagina, a dança também tá nesse lugar. Sim. De festejar e você não ter tanta pressão naquilo dali.
Eu quero ir só pra dançar, aí tá tudo certo. Agora, se você quer ser professor, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Sim. Se você quer ser um dançarino profissional, não dá pra você só ficar na superfície. Em algum momento você tem que ir. Sim. Até porque o sistema já julga que é algo banal e que se você não mostra uma profundidade no que você faz e que pode ser profundo, mesmo você não querendo, eu acho que para todo meio, você tá fazendo um desserviço ali. Então, eu acho que pode ser e tá tudo bem se for também. E que vai ter momentos que eu vou querer ir e eu vou querer só me quebrar. E tá tudo certo, mas não pode ser todo dia. Senão, eu acho que a gente acostuma o cérebro a só estar naquele lugar. E aí a gente acha que nada mais importa. E muita coisa importa. Muita coisa importa. Não, e você vê, de fato, você investiu 20 anos, você se aprofundou. E o fruto, né, essa energia, ela você vê ela acontecendo, tipo... E você vê que todo esse aprofundamento, ele vale a pena. Porque, né, porque ele... Tem dia que a gente desconfia que não. Não, mas a boa parte, quando a gente... Senão as suas aulas estariam vazias, né? Mas não estão. Mas, ó, até nisso, de falar em aula. Eu saí de casa, de Juiz de Fora, em 2018. Aí eu morei em São Paulo em 2018 e 2019. 2019 eu me mudei pro interior, fiquei a pandemia inteira. Pós-pandemia, eu voltei pra São Paulo. E só agora, tem 6 meses que eu tenho uma turma regular. Desde 2000. Uau. Entendeu? E você vê que você aprofunda e demora. Demora. A gente tem essa ilusão que, não, vou estudar 2, 3 anos, vou ser professor, vou ganhar dinheiro. É um processo longo, assim. E se você consegue mudar alguma coisa no mercado dos dançarinos hoje, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria o sistema de contratação, de eventos. Eu acho que pessoas com alcance, elas existem, estão aí, que eu acho que é isso. A tecnologia chegou. Então, como que a gente lida com isso? Mas eu acho que eu daria um pouco menos de importância para isso, que eu acho que os contratantes dão, que são responsáveis por ditar como vai ser a cena do país. E eu acho que não dá só pra gente pensar no dinheiro a qualquer custo. Tem coisas que são importantes. Então, eu tenho, por exemplo, eu vou trazer um influenciador para dar aula no meu evento, mas ele vai ser 1 e 4 vão ser de pessoas que realmente estão envolvidas com a cena, com o cenário, de diferentes formas. Não precisa ser, não tô falando só underground, não. Tô falando, esse é um ótimo professor, esse daqui é um ótimo profissional de batalha, esse é um ótimo jurado de dança. Tem uma pessoa que agora tá fazendo direção de movimento. Esses 5 vão dar aula no meu evento, e não 3 influenciadores, 2, um é professor de verdade, o outro é muito bom na música do mês, assim, sabe? Eu vejo que as pessoas que têm a faca e o queijo na mão, elas não têm uma curadoria que eu acho que pode ajudar a gente nesse desenvolver. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, em grandes eventos hoje que ditam como vai funcionar a cena e o cenário, se esses contratantes não têm uma responsabilidade com quem eles vão colocar no line-up, eles vão ser responsáveis. Por exemplo, a gente tem evento no Brasil que tem 5 mil pessoas fazendo aula. O que essas 5 mil pessoas vão levar para a cidade delas? Então, se é só uma forma de pensar a dança, que é só no engajamento, essa pessoa lá do interior, ela vai chegar e ela vai falar, tem que dançar assim. Uma pessoa que não tá numa metrópole, que não tá nessa correria que a gente tá aqui em São Paulo. Então, eu fico pensando muito nisso. Onde você acha que a responsabilidade passa a ser do dançarino e não do mercado? Que dessas trocas, assim, que a gente tem a oportunidade de fazer, da gente entender e ser leal mesmo. Tipo, isso aqui eu não tenho tanta vivência, eu não posso ser contratado, por exemplo, para fazer direção de movimento, eu nunca fiz. Então, não vou saber. Então, e se eu quero ser agora diretor de movimento, o que eu faço? Aí eu acho que existe
métodos e caminhos que você pode ir encontrando para isso. Primeiro, eu acho que você tem que ter passado por vivências, na minha opinião, eu acho que isso... Sim. Independente do que você for trabalhar com dança, você vai ter que ter passado pela sala de aula, por gestão de grupo. Eu acho que isso ajuda muito a gente nos trabalhos que a gente faz, que são grandes e de shows, por exemplo. Eu vejo... Eu estou inserido desde o início da pandemia em shows com artistas, e eu vejo que muitos dos meus amigos nunca vivenciaram um grupo de dança, e a gente dança com 12 pessoas. E não é igual uma sala de aula, um trabalho numa turnê, por exemplo. Não é sobre você, é sobre a gente estar falando e compartilhando algo de um artista que está cantando e a gente está dançando, e é diferente de um grupo de dança, mas... eu acho que o grupo de dança, ele te dá ferramenta para você lidar com muitas coisas, sabe? Então, você tem que ter... Eu acho que você pode ser coreógrafo. Então, esses 3 lugares já vai te dar muito arsenal para você entender... Então, por exemplo, se você foi dançarino de um grupo de dança, aí você foi diretor desse grupo de dança. Eu, por exemplo, dentro do meu grupo, eu passei por todas as fases existentes e que envolve a dança. Eu fui professor, eu fui dançarino, eu fui ensaiador, eu fui coreógrafo, eu fui iluminador, eu já fui tesoureiro dele. Então, eu acho que isso tudo, o grupo de dança me possibilitou entender. Então, eu quando vou dirigir, por exemplo, eu fui contratado para ser direção de movimento de um cantor. Eu sei que o corpo dele é diferente, porque eu já fui coreógrafo, então eu sei lidar com corpos que não é o meu. Então... O que eu vou instigar naquilo dali? Como que eu vou ter ferramenta para tirar o melhor dele, para ele não ser um plástico, ele não reproduzir coisas, ele ser ele mesmo pro público dele. Aí eu vou ter que ter ferramenta para isso. Aí eu vou ter que, nesse momento a iluminação tem que vir daqui, porque o meu movimento, sabe? Eu acho que eu tenho que ter uma vivência mais ampla do que simplesmente ter coreografias que viralizam. Sim. Numa única forma, num único jeito de gravar, sabe? Isso me faz pensar no fato de que a gente tem que sempre correr atrás de informação que não é necessariamente dentro do nosso mundo, da nossa cena. Ou inspiração, por exemplo, eu gosto muito, apesar de gostar de dança e assistir dança o tempo todo, eu gosto de assistir documentários sobre atleta. Sim. Sobre, sei lá, alguém que... sei lá, coisas de National Geographic, assim, sabe? Coisas sobre o planeta. Porque eu acho que é importante a gente ter toda uma bagagem de inspiração e de ferramenta que ajuda a aprofundar, né, também, no que a gente faz. E eu acho que nesse caminho a gente vai entendendo que a gente vira multiartista. Sim. Multiartista. Tendo uma coisa como ferramenta, mas a gente consegue... minimamente entender sobre edição. Eu, hoje, também já fiz edição de vídeo, já fiz montagem de música. Sou produtor? Não sou. Sou editor? Não sou. Mas, minimamente, você vai entendendo. E eu acho que isso vai te dando ferramenta para quando você estiver à frente de um trabalho, por exemplo, você saiba lidar com o seu elenco, você saiba lidar com gestão de pessoas, sabe? Horário. Eu vejo isso muito. Em São Paulo, eu tenho muita... Com o grupo, no grupo de dança, por exemplo, nesse que eu participei, se você chegar atrasado, você paga burpees. Então, no Minha Amor é Project também. Não podia chegar atrasado. Então, aqui, por exemplo, você vê... você vê nos ensaios de trabalho, as pessoas, tipo... Isso é o básico pra mim, gente. Você sabe que amanhã eu tenho aqui um podcast, eu não vou chegar... faltando 1 minuto pra começar. Não vou chegar no horário. Tenho que chegar antes pra me organizar. E eu acho que isso, o básico, em alguns momentos, ele é pulado. E eu acho que essas vivências são tão importantes para a nossa carreira. Total. Bom, última pergunta e aí depois a gente faz um joguinho. Tá. Olhando para o futuro, assim, aonde você se vê? Você se vê continuando como professor, continuando na dança? Você tem outros interesses, assim, que você acha que...
nessa experiência de ser convidado por esse grupo, né, e de vivenciar isso de novo depois de tanto tempo, reacendeu algo que eu quero muito, que é uma coisa que quando eu vim para São Paulo eu falei que eu queria, mas no meio do processo você vai perdendo por necessidades, assim, de trabalhar, enfim. Eu quero muito conseguir criar um grupo onde eu consiga, um grupo de estudo meu. Não, hoje a gente tem muito projects aqui, né? Projetos individuais. Eu não quero isso. Eu não quero uma coisa que as pessoas vão ali. Eu quero pessoas que realmente acreditam no que eu faço. Que falam, não, eu vou entrar na bala contigo e a gente vai desembolar, sabe? Eu quero muito que dê certo. O ano que vem é minha meta, por ano que vem, criar um grupo de dança meu, que eu consiga... E não que eu seja só sobre mim, que eu vou coreografar, não é isso. Mas grupo de pessoas que eu consiga criar laços para a gente criar trabalho, sabe? Sim. E a partir disso, ver no que dá. Que eu acho que isso é um disparador para várias possibilidades. Então, o que a gente vai criar? A gente vai competir, a gente vai fazer um espetáculo, a gente vai girar com esse espetáculo, a gente vai ser criador de vídeos de dança, a gente vai, sabe? Eu acho que... E tem muitas possibilidades, e eu acho que o meu futuro seria algo assim, depois, se Deus quiser abrir um projeto social, juro que eu amo muito, gosto muito de ver e de fazer a transformação em lugares onde existem falhas do governo, sabe? Eu vejo que tem muita potência nesses lugares e é uma coisa que eu acredito. Total, você vê pra onde você chegou graças a isso também, né? Então, É o meu sonho, meu sonho. Que legal. Eu sinto que, pela necessidade de sobrevivência, eu tô indo, talvez, por coisas opostas. Então, tô trabalhando com cantoras no mainstream, é o que me mantém, dando aula e dou workshop. As aulas e o workshop é algo mais próximo disso que eu preciso. Agora, mas aí a gente precisa também sobreviver, então em alguns momentos eu vou deixando o trabalho me guiar para eu conseguir sobreviver para fazer as outras coisas. Não, mas assim, como a gente falou, você tem que ter vivências. Essas vivências lá na frente vão te ajudar a construir o que você quer, então... Também, assim espero. Tudo é perfeito, acredita. Bom, vamos lá, vamos fazer um bate-bola. Yes. 30 segundos pra responder. Meu Deus. Tem que responder assim. Bom. Tipo, curto, não precisa... Destrinchar, tá bom. Sim. Qual foi a maior lição que você aprendeu sendo artista dançarino? Que eu não preciso... A maior lição é saber me comunicar, mas que até na fala, às vezes ela não é possível. Eu já me comuniquei com dançarinas de outros lugares do planeta, a gente se aprofundar nas vidas sem falar. A língua da pessoa. Uau! Então eu lembro de estar na França com uma australiana, a gente competiu juntos e eu não falava inglês nem francês. E a gente se comunicou muito. A gente até ganhou depois, mas... Uau! Então, eu acho que é uma lição de que a comunicação não tem barreiras. Quando você quer. Quando você quer. Uau! Forte, gostei. Qual foi o melhor conselho que você recebeu ao longo da sua carreira? O melhor conselho... Eu lembro nessas competições no início, eu lembro quando a primeira vez que eu dancei, a gente tava numa mostra, não era mostra não competitiva, não tinha competição. E eu chorei muito, que eu achei que eu tinha errado, muito. Fui olhar o vídeo, não tinha errado nada. E aí, quando eu saí do palco, eu soluçava, as pessoas achavam que tinha acontecido alguma coisa. E aí um grande coreógrafo brasileiro daqui me viu e aí perguntou o que tinha acontecido e ele falou, mas foi incrível. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas ele tá chorando, deixa ele chorar. Deixa ele jogar pra fora. E isso me marcou muito, porque eu consegui soltar tudo que eu tava sentindo e eu achava que era ruim, que tava um lixo. E chorar e poder viver aquele momento ali foi tão importante pra mim, e entender que ele não foi coitadinho, não, ele falou, não, então chora, se você tá
achando que foi ruim, você vai voltar pra sua cidade, vai melhorar e no próximo ano você vem e mostra que tá melhor. Isso pra mim foi um tapa, isso me marcou muito. Então eu acho que foi algo significativo. Então foi importante. Se permitia sentir tudo que precisa. Que precisa sentir. Sabe? Não, ele não fez um conto de fada, tipo, mas você, Não, ele falou, se foi ruim, você tá sentindo que foi ruim, você vai voltar, vai treinar, e na próxima vez você vai vir, vai ser melhor. E aí, eu lembro de dar uma... Tá bom. Dar um suspiro, assim. E qual foi o pior conselho que você recebeu ao longo da sua carreira? Eu não foi o pior conselho, mas eu acho que essa fala me atinou para coisas que eu não gosto, que é... Eu lembro que eu tava treinando para uma competição que eu ia participar, e uma menina que tava fazendo esse treinamento comigo, ela falou, a gente nunca tem que entrar numa batalha achando que a gente vai ganhar, que a gente é o melhor. Entra numa batalha achando que você vai vencer você mesmo. E não pensando nos seus adversários. Se você pensar que você é melhor do que ele, você vai perder. Porque você vai entrar com um ego muito grande. E eu acho que isso me pegou num lugar de entender que eu não posso treinar pra ser melhor que ninguém. Não sei se responde, mas eu acho que na minha cabeça faz sentido. De que eu não gosto... E que eu já vi isso acontecendo. Pessoas falando, você tem que ser melhor que fulano. E eu já vi isso em sala de aula. Você tem que ser melhor, você tem que engolir ele ali. E eu acho que eu não gosto muito de ver a dança nesse lugar. Existe por conta das competições e das batalhas, mas eu acho que até nesse lugar de batalha é muito mais sobre você do que sobre o outro. Total. Eu acho que batalha é sobre o momento. Se for o seu dia, vai ser o seu dia. Não quer dizer que a pessoa é melhor, que a pessoa é pior. Eu acho que ela soube usar as ferramentas certas para aquele momento, sabe? Naquela hora... Exatamente. Sim. Ela brilhou um pouco mais, mas isso não quer dizer que ela é melhor que você. Então, entra nesse lugar para mim. Sim, concordo totalmente. Qual é a melhor parte de ser artista? Poder deitar na cama e saber que eu estou fazendo uma coisa que eu amo muito, nossa, e com a cabeça leve, sabe? Tipo, nossa, hoje foi bom conseguir fazer sem peso as coisas e saber que amanhã vai ser tão bom de novo, que você vai fazer aquele sonho virar realidade. Eu acho que essa tranquilidade de fazer o que ama. E qual é a pior parte? Ter que mostrar para as pessoas a importância disso o tempo inteiro. Sim, infelizmente, né? Não dá pra gente só viver. Às vezes a gente tem que mostrar mesmo, tem que... Tipo, às vezes eu falo, mas eu queria fazer essas conversas do podcast porque eu acho interessante. Eu fico curiosa. Eu fico curiosa com você. Mas eu também quero que as pessoas... Tipo, eu preciso mostrar para as pessoas por que é importante, tipo, você ficar curioso pelas coisas. Qual valor que isso te dá? Mas às vezes a vida obriga a gente a fazer isso, né? Sim, eu acho que na pandemia a gente teve um exemplo muito grande do quanto a arte é importante para a nossa vida. Mas eu acho que a gente já perdeu de novo o fio da meada. Eu acho que o sistema inteiro já trata a gente como algo não tão necessário. Mas no momento de sufoco foi o que salvou a humanidade inteira, sabe? A dança, a música, a arte. Eu acho que às vezes cansa ter que falar o óbvio, né? Sim. Mas a gente é resiliente. É resiliente. É isso, hoje pode bater a porta na minha cara, amanhã eu vou levantar. Total. Porque eu faço o que eu amo e... E porque você vê o impacto disso no final do dia. Sim. Sim. Queria que a gente fosse mais valorizado, mas isso aí é o tempo. Quando todo mundo enxergue o valor dele, né? E faça a parte dele, eu acho que as coisas vão mudando. O real valor. O real valor. Com certeza, porque eu vejo que as coisas quando descobre, eu sinto que alguns estabelecimentos acham que tá fazendo um favor de te contratar. Não, isso
Imagina, Sim. se for pensar na sua empresa, o seu funcionário chegar feliz para ir trabalhar, sabe? Sim. Porque ele, sei lá, tirou 10 minutos num canto para fazer um yoga, para ir num lugar e descansar e poder dançar e voltar pro trabalho, sabe? Uma coisa assim, uma atividade extra ali no trabalho. Ele vai render muito mais e isso vai te gerar mais ainda benefícios, sabe? E tratar as pessoas como humanas mesmo, seres humanos, gente. A gente precisa de tirar um pouco da pressão. Eu acho que a arte também tá nesse lugar, né? Sim. De tirar um pouco dessa tensão do todo. Israel, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com você. Aprendi muita coisa, me inspirei em você. E eu te desejo, assim, toda a sorte do mundo, que tudo que você quer fazer, todos os seus projetos, né? Você... Como que eu falo? Você, tipo, se vira em realidade? Pode ser fazer acontecer. E é isso. Muito obrigada para quem ficou até agora. Obrigado você pelo espaço. Como eu falei no início, ter esse momento de partilha, de conhecer e nos tempos atuais, ter esse momento de poder imergir na história do outro é muito importante. Obrigado pelo espaço de poder compartilhar isso. Foi um genuinamente prazer. Espero que a gente se veja aí, dançando. Façam as aulas do Israel, porque vale a pena. É isso. Oi. E aí, como você está? A gente falou bastante.